Olá, seja bem-vindo ao Talk to Flora. Esse é um espaço de conversa viva, sensível e real, onde falamos sobre o feminino, os ciclos da vida, os desafios de existir e florescer no mundo como ele é. Eu sou Carol de Sarma, artista multidisciplinar e uma caminhada de quase 30 anos na busca pelo autoconhecimento. Arteterapeuta em formação e facilitadora de processos de reconexão feminina e criadora do Flora Healing. Conduzo esse podcast ao lado da Tamiz, designer de moda, consultora de imagem e terapeuta holística, minha parceira nessas conversas que atravessam o corpo, a mente e a história que cada mulher carrega. No episódio de hoje, nasce um momento muito especial para nós. Neste ano, o Flora Healing celebra 10 anos de história. E essa data nos fez refletir sobre algo que muitas vezes deixamos passar: a importância de celebrar os marcos de nossa jornada, de nossa caminhada. Vivemos em uma cultura que nos ensina a seguir em frente e buscando o próximo objetivo, a próxima conquista, o próximo desafio. Mas quando não paramos para reconhecer quem nos tornamos ao longo do caminho, corremos o risco de perder o significado da nossa própria história. Para conversar sobre esse tema, recebemos a Vanessa Lante, psicóloga há mais de 20 anos, que também trilhou um profundo caminho de autoestudo por meio das sabedorias ancestrais dos 4 elementos. Há 15 anos, dedica sua vida a apoiar pessoas na jornada de reencontro com sua própria natureza. Especialista em psicologia junguiana, nos últimos anos aprofundou seus estudos na compreensão da importância dos ritos de passagem para a própria psique e para os processos de transformação humana. Hoje vamos conversar sobre celebração, memória, rituais, sobre como reconhecer os nossos marcos. Pode fortalecer a nossa identidade, ampliar o sentido da nossa história e se tornar uma forma profunda de cuidar da nossa saúde mental. Que essa conversa inspire você a olhar para a sua caminhada com mais carinho, reconhecendo não apenas o lugar onde você deseja chegar, mas também tudo que já floresceu ao longo do percurso. Seja muito bem-vindo. Que bonito. Bom, obrigada, gente, pelo convite. Obrigada, de Sarma, Tamiz. Uma delícia estar aqui com vocês. E falar de um tema que eu sou apaixonada, transformou minha vida. Desde o primeiro momento que eu, participei de um rito e me dei conta o que era um rito, assim, como a força que ele teve. Isso fazem uns 20, quase 20 anos atrás. Uma experiência bem pessoal. Eu fui atrás e segui estudando, experimentando, estudando, e hoje eu tenho clareza, assim, que ritualizar a vida, né, como você bem já começou falando, né, de Sarma, que ritualizar a vida é algo, assim, que traz muita profundidade, significado, autoestima, e a gente vai discorrer sobre isso, assim, acho que durante essa conversa bem especial, tô bem feliz de estar por aqui. Já vou começar então vestindo a minha roupinha de entrevistadora. Porque eu estava. Não é, né? Aqui o nosso papo é realmente um bate-papo. Mas acho que eu preciso dizer que eu estava muito animada para ter você aqui com a gente. Gente, vocês que estão ouvindo que não conhecem a Lante ainda, eu acredito que vocês vão passar a participar do fã-clube da Lante, que eu nem sei se ela tem, mas ela tem um fã-clube e eu faço parte dele. O que é ritualizar a vida para você, Lante? Hum. Primeiramente, acho que ritualizar a vida é bem simples, assim, é dar um tempo para as coisas. A primeira coisa que o rito ele traz à nossa história é um movimento que existe uma pausa, existe um tempo que faz com que você perceba que aquilo tem importância para você. Então, ritualizar é você dar um significado para algo que está te acontecendo. E ao dar o significado, que com certeza tem um valor muito mais sentimental, simbólico, quando eu falo em dar esse significado, a gente pode discorrer um pouquinho depois, existe algo que me toca, que faz sentido, que me preenche, que me alinha, né, com um símbolo, um sinal da vida, assim, que para mim atua desde num lugar que é mais além do racional, que é o
o nosso mundo interno, que é o que transforma. Então, ritualizar é dar esse tempo, esse espaço para os acontecimentos da vida passarem a ter um significado e marcarem um ritmo, que hoje a gente já se perdeu bastante disso, né? Marcarem um ritmo que te traz tranquilidade, paz, calma, quando você dá esse espaço para você poder olhar para aquilo com mais calma, aquilo também te acalma, também te permite começar e terminar, né? Então é um universo assim, Tamires, assim, que é muito grande o que o rito te entrega, né? E, e quando eu falo também de dar um significado, a gente está falando de aprofundar um pouquinho mais a vida mesmo, assim, porque às vezes a gente está vivendo um automático tão grande, né? Hoje a gente está vendo muito isso, assim, uma superficialidade, uma velocidade de informação que ninguém retém, que preenche, 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 tu não digere muito bem, não mastiga muito bem, né? Quando você vai comer algo que você não mastiga muito bem, fica indigesto. Se você começa a mastigar melhor, aquilo te nutre mais. E hoje a gente não mastiga nada, na verdade. A gente vai engolindo, 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 como é o próximo, 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 e chega num estado de um burnout, ansiedade, crise do pânico, que está, assim, aumentando, a gente sabe, os índices de uma forma muito assustadora. E se a gente for pensar em algo bem uma tecnologia ancestral, que são os ritos, é um puxar um fio onde você começa a se dar conta que esse tempo que te devora e não te permite, te mantém na superficialidade, se você começa a ritualizar, isso começa a ir se transformando. E a vida realmente passa a ter outro significado, porque você dá um tempo para ela primeiro. Sim, e que raro, que desafiador que é conseguir dar esse tempo para a vida, né? Hoje em dia, você explicando essa sua visão do que é o rito, o que é ritualizar, me lembrou de uma introdução que eu dou toda vez que eu vou servir cacau. Porque para quem nunca tomou cacau, né, entende, o que é isso? O que a gente está fazendo aqui? Vamos todo mundo tomar um chocolate quente? E o que é? Qual que é a diferença de eu tomar um chocolate quente na minha casa, espantando o frio, e tomar um chocolate quente, né, ou tomar um cacau aqui? E eu sempre falo da diferença do o consagrar, né, o cacau, para você, a diferença entre consagrar e tomar o cacau, é o ato de tornar sagrado. E esse ato de tornar sagrado é você estar na sua presença, né? Você consagrar aquele momento. Então, eu acho que é muito sincrônico, né? Muito parecido com isso que você trouxe do rito também, né? E eu achei muito interessante essa analogia que você fez do rito com ritmo, né? Até Uhum. as palavras muito parecidas, mas eu nunca tinha parado para pensar, né, dessa forma. Boa. E é legal também que você traz isso do sagrado, porque assim, né? Quando a gente vai estudar os ritos, eh, a minha monografia, quando eu terminei a formação da psicologia junguiana, foi justamente em ritos, né? Como uma via de individuação. E quando eu fui estudando assim mais o que eu já tinha experimentado há muitos anos, mais na experiência mesmo, eu fui entendendo melhor. Uma das primeiras coisas assim que a gente vê, escuta e sente que é isso, né? Se você começa a ritualizar a tua vida, você sim ou sim vai começar a se conectar com o que é sagrado. E o que é sagrado dá sentido para a tua existência, né? O Jung falava que uma das grandes causas das neuroses, né? Ele tá muito atual, né? É justamente a falta de sentido na vida. Eu vejo de muito chegar, você, né? A Sara também terapeuta, vocês com certeza veem muitas pessoas chegando assim que a vida não tem sentido, um vazio, um estado depressivo. Essa perda de sentido da vida tem a ver com uma desconexão com o que é sagrado. E aqui eu não estou nem falando que você precisa ter uma hora do seu dia para tornar algo sagrado, não. Esse estado de presença e nessa conexão que você vai tomar o cacau, que você vai fazer alguma coisa, você tem a possibilidade de acessar o sagrado. Então, o rito, para ser um rito, ele sim ou sim, ele vai te conectar com o que é sagrado. Ele vai te conectar com essa energia sagrada que vem através da presença, da consciência, do significado e tudo isso que a gente já está falando, né? Então,
E para quê, né? Ah, gente, para que a gente precisa conectar com o sagrado, né? O sagrado num lugar que eu falo que é um estado de consciência também, né? Não tem a ver com algum tipo de religião, mas é um ato que faz com que você conecte com o teu mundo divino, assim, com a divindade, seja ela qual for, entendendo que a gente faz parte de um todo, né? A gente não está separado, assim. O sagrado, ele traz muito essa conexão com a unidade, com o pertencimento, que é um outro tema, né? Nossa ferida do pertencimento, assim, como a gente se perde aí, querendo, né, criar uma personalidade para ser aceito, para ser amado, para ser querido, para pertencer, sendo que a gente sempre pertenceu, a gente vem de um pertencimento da natureza, né? Nos povos originários não existe essa separação entre sociedade, natureza, ser humano, natureza, é uma coisa só. Então a gente pertence a algo que é muito maior, e essa conexão com esse algo maior, assim, que está fora e está dentro, é o sagrado. E quando a gente tem essa sensação de sacralidade, de pertencimento, existe algo que a gente fala na psicologia, né, que é você vai eh, ressignificando essa ferida antiga, muito antiga que todos nós temos, que é de pertencer, ou achar que a gente não pertence, e buscar formas mais superficiais de pertencimento, que a gente conhece várias, assim, né? Então, voltar para essa sacra... É tão precioso isso que você trouxe, assim, me estendi um pouquinho mais, porque voltar para essa possibilidade do sagrado é começar a acessar uma possibilidade de ir sanando muitas das nossas feridas e muitas das nossas neuroses, justamente, né? Parafraseando o Jung, porque ele também dizia isso: as nossas neuroses vêm de uma falta de sentido na vida. E quando você começa a conectar com o sagrado, isso vai fazer sentido para ti. E você te possibilita viver a tua autenticidade, né? Sarah Carol fala bastante da autenticidade, né? Eu acompanho vocês sempre. E eu acho que a autenticidade também está muito linkado com esse ritmo que é natural, que é seu próprio e que você vai descobrindo na medida que você vai dando tempo e espaço para que isso aconteça, assim, na sua vida. Sim, Muito bom também para me fez sagrado. lembrar de uma frase do Jung que eu gosto muito, que ele fala sobre aquela frase que ele fala: até você tornar o inconsciente consciente, ele irá dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. E eu sinto que ao longo desses últimos séculos, décadas, a gente foi eh, tirando os ritos da nossa vida como coletivo, né? Que a gente, Uhum, se a gente olhar para trás, sempre na humanidade houveram ritos, sempre houveram momentos importantes de celebrar os marcos das mudanças, primeiro da natureza, que era o que regia as mudanças do ano, dos calendários, eram as colheitas, eram as mudanças de estações, em que eles se conectavam pelo sol, pela lua, pelas marés. Então, existiam vários ritos importantes que, como sociedade, as pessoas se uniam nesse espaço em comunhão a algo que era maior do que a própria individualidade dela. E também aquilo se tornava parte de uma celebração individual, porque eu me dava, né, aquele indivíduo se dava o tempo de descanso, uhum, ele tinha depois dele exercer lá todo o processo dele plantar aquele grão que depois ele vai acompanhar, ele vai cuidar e ele vai colher e ele vai celebrar que ele está colhendo aquilo, como realmente esse processo. E muitas vezes a gente não toma essa consciência do quanto que a gente realiza coisas que a gente tem de metas, que a gente tem frutos do nosso próprio trabalho, e pelo fato, muitas vezes, da gente não tornar isso consciente, a gente passa se atravessando, achando que a gente não está sendo suficiente, não dando pausas necessárias entre um momento e outro, né? Entre um ciclo e outro. Então, uma das coisas, inclusive, que eu trouxe recentemente, que se a gente
olhar simbologicamente, a gente tinha, o tempo natural muito mais fácil da gente seguir. Hoje a gente já não consegue entender mais qual é o tempo natural. Uhum. Inclusive para nós mulheres que vivemos num num momento de vida em que não é de agora, né, é de séculos, mas que gerações após gerações isso foi sendo normalizado, de que a gente segue um tempo linear para as coisas. Só que o Hum. nosso corpo não é linear, a nossa mente não é linear, nossas emoções não reagem, nossos hormônios não reagem de maneira linear, né, então a gente, de alguma maneira, passou a normalizar ter uma vida linear, em que tudo, de alguma maneira, não precisa ser, eh, dada aquela celebração, né. Então, a gente vem de opostos em que eu me perco do tempo natural e começo a viver uma vida totalmente artificial, no sentido de que as celebrações que hoje a gente tem como sociedade são celebrações criadas artificialmente, vamos dizer assim, que muitas vezes nem fazem parte daqueles valores que são importantes para mim, Uhum. como as grandes festas coletivas que a gente tem hoje na sociedade. Então, muitas delas não têm significado para mim hoje, ou para muitas pessoas. Então, o que que a gente faz para reconectar com isso? E isso que eu acho que é interessante a Lanty trazer um pouco do estudo dela, sobre essa observação também dos ciclos da natureza como parte importante desses ritos, né. Acho que você trouxe uma coisa muito importante, que é uma sensação, vou começar por aí, daí vou indo, que é uma sensação de não estar nunca suficiente, né. Então, esse inacabado, é como a gente abrir um monte de janela no computador e você deixa aberta ali, né. Ou aquelas séries infinitas que nunca terminam, então é como essa coisa do inacabado, ele traz uma sensação e um reflexo nossa nosso mundo interno, no nosso cérebro também, de que nunca tá bom, que sempre precisa fazer mais e mais. Então você pode fazer a coisa mais maravilhosa do mundo, ou às vezes algo super simples que para você é super importante. Às vezes, nossa, a pessoa que não consegue dar um limite, de repente conseguiu dar um limite bem pequenininho, tchucu-tchucu, pim, mas assim, que merece celebração, porque só a pessoa que passa pelos seus próprios desafios sabe o que aquilo significa. Mas perante o outro parece que não é nada, e como a gente tem muita referência externa, até fazer um processos terapêuticos, etc, interno, né, a gente então fica nesse lugar que não é suficiente, não é suficiente, a nossa mente, ela começa sempre a captar o que não fez, a vibrar na falta. Então, quando a gente não traz esse rito, por exemplo, que você trouxe da celebração, que é super importante, e não é só uma celebração que às vezes é enorme, mas é uma celebração das pequenas e grandes coisas na nossa vida, mas é celebro, consegui, pá. O que que eu estou dizendo para o cérebro? Olha, eu cheguei aqui, legal, isso é importante para mim, faz um sentido para mim, vou respirar 5 minutos na natureza porque é o que eu amo, vou me dar um sorvete de presente porque eu adoro, eu vou fazer alguma coisa para mim que faz aquela satisfação, né? E aquilo te nutre. E esse registro de que nunca está satisfeito, tem que fazer mais, que é um padrão também coletivo do capitalismo, da produtividade constante, do afeto útil, né, tem uma mescla muito grande entre responsabilidade e amor, assim, que também é um temaço, assim, que a gente pode olhar, por quê? Porque a gente não para observar, né. Então isso vai te dando essa sensação de satisfação que: "Nossa, olha, eu terminei algo". E dentro do que a gente estuda muito no Caminho dos 4 Elementos, esse processo de terminar um ciclo, ele é importantíssimo. E aí eu já entro um pouquinho no como a gente pode ir resgatando já esses momentos, porque quando a gente fala de ritos parece que são coisas gigantescas, mas não, são pequenos ritos cotidianos que vão nos ajudando a voltar a conectar com esse ritmo da natureza, que é a nossa natureza, é que a gente se perdeu tanto. Então, por exemplo, se eu estou aqui com vocês, eu vou quando a gente terminar aqui nosso bate-papo, que geralmente a gente faz? A gente termina e daí já, claro, já tem uma outra coisa para acontecer, eu pego aqui meu celular, já vou saindo, ou tô comendo hoje em dia, né, com o celular na mão, vou fazer uma coisa, quando termino, vou saindo falando com uma pessoa, nem sabe se desligou o fogão, se as
A mente, ela não tá nessa presença que a Thames falou antes. Então, o que que é um pequeno rito que a gente já começa a ajudar a gente a ir voltando a conectar com esse ritmo natural? É, terminei algo, terminei algo. Faz um ciclo de respiração completa. Beleza? Obrigada por esse bate-papo. Foi ótimo. Agora eu vou para minha próxima atividade. Tipo, eu falo para mim mesmo. Pode ser um ciclo de respiração, pode ser esticar um pouquinho o corpo, pode ser tomar um chá. Cada um vai encontrando a sua forma do que para você significa fechar um pequeno ciclo. E a gente fazer isso, só um exercício de fazer isso todos os dias, o dia inteiro. Passa um dia, fechando o ciclo, assim, um atrás do outro. A gente é incrível. Tá almoçando, terminou de almoçar. Eu falo obrigado porque eu gosto da gratidão, né? Falei, não, gratidão por esse alimento maravilhoso, estou nutrida, agora eu já posso ir para minha próxima atividade. Ou seja, fechou ali, abro outra. Então, esse abrir e fechar os ciclos no dia a dia vai apoiando muito a nossa saúde mental, porque a gente, afinal de contas, está falando de saúde mental, né? Sim. Porque o cérebro, ele tem uma coisa que ele gosta de uma certa previsibilidade, ele se sente mais seguro. Quando a gente está num estado de ameaça, a gente não sabe o que vai acontecer. E se eu, como vou dizendo, olha, agora vem aqui, vamos lá, agora vamos respirar, agora respira aqui que você está. O cérebro ele vai te ajudando a se sentir um pouco mais segura. O que que acontece com isso? Mais calma, mais tranquilidade, você está num espaço mais de possibilidade de espontaneidade, de criatividade. Então, vai te abrindo uma outro estado de mental e corporal, porque mente, corpo, emocional tá tudo junto, para você poder viver a vida. E tem relatos assim que trazem muito isso, assim, né? Nesses pequenos ritos vão acalmando mais nosso sistema nervoso, que está super eh, sobrecarregado hoje em dia. Então, como é que a gente vai acalmando o sistema nervoso? É aprendendo a fechar os ciclos, né? Acordou de manhã, pequenos ritos, são pequenos ritos. O rito do amanhecer é eu particularmente adoro tomar meu chimarrão, né, então, assim, se eu não tomo meu chimarrão de manhã, é como que não começa o dia, então eu paro, tomo meu chimarrão, respiro, tomo água morna, ou o que cada um sentir, mas é essa pausa, porque no meio de tanta como a Carol Sarma falou, né, no meio de tanta artificialidade, de um tempo artificial, o tempo cronológico vem de Cronos, que é o deus que devorava seus filhos. Então, se a gente for olhar que Cronos nos devora, né? É um tempo que nos devora, assim. E a gente vê, acabou. E a gente olha e fala, meu Deus, o que aconteceu? Então, nesse espaço de tempo, quando a gente dá umas pausas, nesse tempo que você tem um... Ai, vou mostrar aqui, eu trouxe esse livro que é maravilhoso. Ela tá lendo esse livro. Tá? Eu ia Faz. tá Ó, nervoso também. viu? Eu trouxe. Porque ele tem uma passagem aqui que eu quero, então eu já vou trazer aqui, ó, que eu gosto demais, assim, quando eu li, eu falei, "Ah, é isso, né? Que ele fala justamente de que o rito, quem é ele, né? Byung-Chul Han é um filósofo coreano que fala muito sobre a sociedade que a gente está vivendo hoje, que é uma sociedade do cansaço, da sobrecarga narcísica, super eu gosto muito da reflexão dele. Esse livro se chama O Desaparecimento dos Rituais. E ele traz o ritual assim como esse lugar que é o tempo que se demora, que eu acho bem interessante assim, né? E daí ele fala assim, ó, e os ritos são no tempo o que o lar é no espaço. Pois é bom quando o tempo que passa não nos pareça algo que nos gasta ou destrói, como um punhado de areia, mas como algo que nos realiza. É bom que o tempo seja uma construção. Então ele traz, tem várias coisas aqui, tempo habitável, maravilhosa, mas ele traz isso, assim, esse tempo que a gente habita, que se demora, e que te dá um espaço para criar. Porque senão a gente vive no automático numa repetição constante que fica sempre na mesma coisa, né? Então, quando tu traz, sabe, essa coisa do que era lá na ancestralidade, o caminho da natureza, é a nossa história, é a tecnologia ancestral, é a nossa memória. A gente tem na nossa memória celular dos nossos ancestrais os ritos, era a forma com que eles viviam, se organizavam na sociedade, como bem você trouxe, se conectavam com o divino, sentiam esse pertencimento, voltavam para um ritmo, não adiantava para eles assim como forçar a terra,
brotar se ela estava no tempo de descanso. E como eles entendiam, né, que o corpo é uma extensão da terra, como a água, as emoções é uma extensão da água, como a mente é uma extensão do ar, e como nosso espírito é uma extensão do fogo, né, do sol, eles acreditavam que também o corpo tinha momentos que precisava de um descanso. Eles entendiam, não é que não é nem acreditavam, eles entendiam que era assim, porque a natureza era como eles viviam, né? Uhum. Então, voltar a conectar com esses ritmos, com esse entendimento, e aqui não estou dizendo, às vezes a gente pensa, né, pô, mas aí como é que eu vou parar, né? Como é que eu paro agora, né? Acho que o tempo mais difícil, assim, é justamente o que a Terra não tinha que ficar descansando, né? Para vir uma nova plantação, assim, esse tempo do descanso, né, que na mitologia hindu eles falam que é o tempo de... É o sono de Brahma. O sono de Brahma é a quarta fase, né? Que tem a criação, a manutenção, a destruição, e aí tem um período que não acontece nada, que é o sono de Brahma, porque precisa dessa pausa. Esse é o tempo mais difícil para a gente viver. E se a gente olhar simbologicamente, a gente pode manter essa conexão através de algo sutil. Porque hoje, se a gente olhar para isso, talvez esse tempo de pausa seja simbologicamente o inverno, ou Uhum. o momento do mês que a gente está menstruando, que a gente está lunando, que a gente precisa se conectar de novo com a gente. E a gente falou isso no episódio do mês passado sobre isso, que às vezes a gente tem uma crença de que a gente tem que parar a nossa vida inteira. E às vezes é uma hora no nosso dia, é uma manhã que a gente tira para a gente respirar no nosso próprio tempo, para a gente voltar ao ritmo como está de fora. Então a gente muitas vezes recebe mulheres dentro do nosso processos, nas nossas jornadas, nos nossos encontros, e a gente percebe as mulheres tão ansiosas do futuro e ansiosas de que vai acontecer, do que elas vão se tornar, porque a gente tem essa dificuldade de viver o que está sendo acontecendo agora, porque a Uhum. gente já não entende o que está acontecendo em nós, no nosso próprio corpo, nas nossas próprias emoções, uma quantidade hoje muito grande de medicações e de outros tipos de artifícios que muitas vezes leva a gente a gente de se desconectar de como a gente está funcionando internamente, né? Então, da gente se escutar. Então, a gente está nos tempos hoje, né? E nossa geração é uma geração que atravessou o tempo analógico, em que a gente viu surgindo tudo isso, viu a tecnologia avançando muito rápido, viu a internet crescendo, viu as ferramentas tecnológicas criando vida e se transformando em inteligências, e a gente conseguiu ver todo esse processo acontecendo ao longo da nossa vida, e hoje a gente não consegue mais entender e se desconectar dela, a gente não consegue saber qual é a parte nossa e qual é a parte da tecnologia. A gente hoje usa a inteligência artificial para nos apoiar em várias coisas, mas também substituindo, inclusive, nossa maneira de pensar, Uhum. nossa maneira de processar as coisas. Uhum. Então, como que vai ser no futuro as gerações que já nasceram nesse momento em que elas nem viram o analógico, elas nem viram a vida como era sem o celular, né? Se a gente olha, eu pelo menos posso olhar para minha infância e minha adolescência, eu não tinha celular, não existia acesso. Brincava na rua, assim, E aí, amarelinho. e aí, talvez as próximas gerações, será que eles vão nascer com um chip já de IA instalados neles, né? Alguns já devem estar nascendo, né? Só graças a Deus, a todos os deuses, a todo sagrado, eu não tô sabendo, não me contem se já É estiver para conjugar acontecendo. isso. Eu prefiro não saber. Mas até disso, né, que tu tava falando assim do descanso, Carol, de porque às vezes a gente fala do descanso, fala da pausa, e aí a maioria das pessoas já tem uma resistência de, nossa, mas como que eu vou descansar? Nossa, mas como que eu vou pausar? Eu não posso.
uma hora sem celular, você olhar o seu celular no seu dia, você consegue? Primeira hora do seu dia, será que você vai morrer? Alguém vai morrer. Se você ficar, uma grande tragédia vai acontecer. E já é um descanso gigantesco, né? Até nesse livro também, ele vai falando muito sobre essa questão dos ritos, como eles organizam a gente, né? E você também estava falando no começo quando eu te perguntei o que é ritualizar, né? O que é criar o rito, ritualizar a vida, é sair desse superficial também, conseguir trazer significados para as coisas. E celular, isso aqui é uma coisa que treina a gente o tempo inteiro, nos obriga o tempo inteiro a ficar no superficial. A gente não consegue nem sentir. A gente está rodando um feed, aí a gente abre e vê uma notícia horrível. Aí passou 30 segundos, já vê uma notícia feliz. Aí a outra, eu já tô revoltada. Aí a outra é um gatinho fofo. A gente não consegue nem digerir, como você falou, também não dá tempo de digerir todas essas emoções e para nosso corpo conseguir lidar com tudo isso, vai realmente como que anestesiando a gente. Já não dá tempo dessa vida de eu conseguir aprofundar nas coisas. Então, o que dirá transformar algo em simbólico, né? Dar um significado. Eu tenho o que fazer, eu tenho coisa para entregar, eu tenho o próximo like para ver, para dar. Isso também do que a gente estava falando da comemoração, como essas pausas para encerrar, para comemorar, para agradecer. Eu lembrei do primeiro livro da Gisele Bündchen, que ela fala, ela vai contando a história dela e ela tem um hábito que ela faz com ela mesma, que veio isso dos pais dela, ela vai contando sobre a criação dela e nos momentos em que ela sentia que ela concluía algo, ela falava para ela mesma, boa menina, que era como ela lembrava e estava colocando aquilo, né, como uma gratidão para os pais dela também, dos ensinamentos que eles deram para ela, de persistência e de tudo mais. Então, isso, né, esse boa menina, ou que seja terminar e agradecer, um respirar fundo, isso traz pra gente essa sensação de bem-estar. Mas o que que é também essa sensação de bem-estar, de um respirar profundo, frente a comparado, né, a tanta dopamina que a gente recebe no celular o tempo inteiro, a tanto estímulo, a tanta coisa, que uma respiração consciente, um parar e só ir, ai, gratidão, pronto, acabou. Isso também a gente vai perdendo a sensibilidade para Aham. perceber, né, para dar valor para essas comemorações, para esses momentos de pausar. E aí até as poucas comemorações que a gente ainda tem, que são vazias de significado, também ficam isso, de, eu vou fazer o meu aniversário. Será que quando a gente tá numa festa de aniversário, com um monte de gente, aquela coisa super instagramável, sei lá, será que a gente tá verdadeiramente feliz? Era isso que eu queria mesmo? Era isso, porque, por exemplo, pra mim, assim, a gente tem, até o nosso primeiro episódio foi o episódio falando sobre o Natal, e eu falo que eu me considero o Grinch no Natal e não tem nada a ver com a minha personalidade não gostar de Natal, mas eu não gosto de Natal. E o que vem pra mim é sempre essa sensação assim de, gente, é uma obrigação de estar feliz nisso daqui que eu não tô. Eu queria estar fazendo algo muito mais simples. E aí, né, a gente torna essa celebração, essa comemoração algo muito bonito pro lado de fora, muito da aparência, muito estético, mas muito vazio de significado, né? E Claro, vivemos assim. claro. E aí nutre todo esse processo que é o que a gente vive muito hoje, que é o automático, o vazio existencial, a ansiedade que vem constantemente, porque imagina, se você vai fazendo coisas que você nem sabe se você quer fazer. Você não tá, a Carol falou, você não está conectado com a tua necessidade. Qual que é a tua necessidade real? Sim. Então a gente fica muito nesse lugar que é o para fora, né? O para fora, o para fora. E o rito ele vai te fazer você, ele vai fazer você começar a conversar um pouco com você mesmo e ir entendendo, né? Essas necessidades, né? Nesse ritmo, nisso tudo que é, por exemplo, hoje em dia,
estudando muito essa coisa dos calendários também, como era antigamente, né? Os calendários eram circulares, depois de um tempo ficaram quadrados, separados, então o tempo é, eu já identifico um pouquinho no meu dia qual que é o período do dia que eu tenho mais possibilidade criativa. Porque, gente, vamos lá, não é o dia inteiro que a gente está produtivo. É como se a gente tivesse que viver um verão constante, sempre. Não. E isso não quer dizer que você não vai ser produtivo naquele dia, só que talvez você não seja produtivo às 8 horas, talvez você vai ser produtivo 3 horas, depois você precisa de um tempinho de meia hora sem celular, 1 hora já acho o máximo, né? Porque já vamos na meia hora, sem fazer nada. Agora, o que que acontece quando eu tiro o meu celular? A primeira sensação, quem não está acostumado, não é a de alívio, Tamis. Adoraria que fosse de alívio, mas é de falta. Eu Desespero, começo a né? De sentir cadê? falta. Toda hora pegar um Exato. negócio. Que é o celular, que é a comida, que é qualquer coisa que está servindo de muleta para que eu não entre em contato com tudo isso que está dentro de mim, que também passa por esse vazio, vai passar por uma certa ansiedade, porque afinal de contas eu estou tão acostumada a ver coisas fora, que daí quando eu paro, eu não sei o que fazer. Às vezes eu acesso uma emoção, porque a gente tem uma insensibilidade crônica, ultimamente, assim, né? Como por tudo que a gente já falou. Então eu começo a sentir coisa que eu não entendo bem o que que é, opa, daí eu já saio do meu controle, isso já pode interferir na minha. E eu vou voltar para o meu celular, eu vou voltar para algo que me mantém naquele lugar que é mais confortável também, porque a gente vai combinar um pouquinho, né? Vamos falar de celebração, mas também ao mesmo tempo não é tão confortável assim a gente estar num estado de conexão interna, porque a gente vai ver os nossos sentimentos, emoções que muitas vezes a gente não viveu na nossa história, né? Mas é precioso, seria preciosíssimo se o ser humano pudesse entrar em contato com o seu sentir, porque é o que faz o humano ser, ser humano, né? É o sentimento, é essa autenticidade que cada um tem. Isso que a Carol trouxe de marcar os ciclos, né? Vocês estão fazendo 10 anos, né, Flora? Estão fazendo 10 anos. Imagina, gente, claro que vocês vão celebrar. Olha essa trajetória. Então, o que que é uma celebração, né? Poder. Olha a minha trajetória. E a gente não se dá conta de tudo que a gente fez. Acho que agora vocês, né, fazendo essa trajetória, devem estar se dando conta. É como é muito. Então, quando a gente para celebrar algo, seja um aniversário, seja, né, esse tempo todo, existe um processo de você olhar e nutrir o que é também a tua autoestima. E você aprender a reconhecer o que você fez, aonde você está, onde você chegou. Uhum. Olha tudo que a gente caminhou, olha tudo que a gente passou. E esse reconhecimento da história, esse reconhecimento do que ele é uma nutrição também de autoestima. Sim. Nossa, é um tema maravilhoso, né? A gente podia ficar aqui 3 horas, gente, Sim, podemos. conversando. Tem outros ritos assim que a gente. Eu queria, inclusive, trazer um pouco disso que você falou, né? Desse processo da celebração desse tempo, que eu me dei conta nesse período em que a gente começou a planejar de que é, é o final de um grande ciclo para um reinício, né? Então, a gente estudando um pouquinho mais sobre os próprios números, né, sobre a numerologia, a gente olha que o final de um ciclo é o 9, né? A gente termina esse ano, a gente termina, inclusive esse mês está terminando o 9º ano, em que em agosto a gente entra no 10º ano, e que é como se também fosse um momento especial de fechar esse ciclo desses últimos 9 anos. Aham. De agradecer, de dizer: "Uau, eu cheguei até aqui", porque não foi um caminho simples e linear para chegar até aqui. E às vezes, quando a gente chega no momento de celebrar algo, a gente só quer celebrar as coisas boas. Uhum. A gente só quer celebrar o que deu certo. Como muitas vezes a gente tem dificuldade, por exemplo, de fechar o ciclo da morte, do final dos ciclos das coisas, né? Não só morte física, mas às vezes um projeto que não deu certo, uma ideia que eu tinha que não foi para frente, a minha vontade de querer ser outra pessoa e eu não consigo ser.
de mudar a minha realidade, né. Então lá 10 anos atrás, talvez, eu tinha uma ideia, uma fotografia naquele momento de algo que eu ia chegar em 10 anos, talvez eu não tivesse menor ideia de que seria como foi, porque assim como, eh, assim como eu percebi ao longo do tempo que nós fomos aprendendo ao longo desse caminho, que não é linear, em que o projeto ele caminha junto também com as nossas próprias expectativas, com os aprendizados, com o que faz sentido naquele momento. Tiveram vários momentos em que eu tive a ponto de desistir e dizer: "Não vale mais nada isso aqui". E muitas dessas vezes foi por não reconhecer o caminho trilhado para chegar até aquele momento. Então, nesse momento está sendo muito importante também de re do da validação do meu próprio caminho, Hum, da própria trilha que eu precisei de ter e das dos elementos que estiveram no entorno para isso, porque a gente não trilha um caminho sozinhos, né, isso inclusive serve muito para nossa própria história, para nossa própria vida, a gente não caminha uma vida sozinhos, então a gente também, tem uma grande dificuldade de reconhecer as pessoas que contribuíram muitas vezes esses eu digo pela minha experiência pessoal, talvez vocês não tenham essa dificuldade, mas às vezes, né, pela educação que eu recebi, muitas vezes eu tenho dificuldade de me reconhecer. De me auto parabenizar no sentido, assim: "Nossa, olha que legal, você conseguiu chegar nesse lugar". Mesmo que daqui adiante não vai ser nada do que foi para trás, inclusive é o mais um momento, inclusive, de dizer isso para mim mesma: "Eu tenho a permissão de não seguir o mesmo caminho que eu segui nos últimos anos", né. Eu acho hum, que, muitas vezes a gente passa muito tempo buscando essa A pa principalmente pelo pertencimento que você estava falando antes, né, da gente receber de fora uma validação do outro dizer pra gente que a gente está indo no caminho certo, mas às vezes essa validação externa não preenche o que internamente existe essa demanda, essa falta. Então, enquanto nesse próprio caminho a gente não aprende esse processo da gente preencher os nossos próprios vazios, sem esperar que o outro esteja fazendo isso pela gente, eh continua sendo um fazer por fazer, uma insatisfação, ou talvez faltou um pouquinho ali, faltou outro ali. Então, inclusive até para que a gente possa trazer também, eh, que a gente trouxe até o momento, assim, a gente falou muito sobre o não existir, mas hoje nós 3 temos ritos na nossa vida, hoje a gente pratica isso, e como fez diferença na nossa vida praticar ritos e como as pessoas podem, a partir de agora também, porque nunca é tarde para a gente começar algo novo, de começar a, escolher momentos de ritualizar celebrações, de ritualizar, conquistas, de ritualizar, momentos importantes que a gente tem históricos, né. Então, acho que é interessante também a gente falar sobre isso, sobre que é possível a gente transformar a nossa vida através das nossas próprias escolhas, né. Sim. nossa, e é legal isso, Carol, porque falou, poder transformar através das nossas escolhas. Eu justo estava falando, estava pensando, qual que é o grande power, assim, tem tanta coisa potente nos ritos, mas qual que é o grande, assim, poder? Essa palavra eu uso com muita cautela, tá, do rito. É justamente esse lugar, eu estava buscando de mim, como esse lugar de ter uma possibilidade de escolha. Porque a gente vive a gente vai acha que está escolhendo, né, tem livre-arbítrio, mas na verdade a gente é como você falou a frase do Jung.
A gente acha que escolhe, que tem livre-arbítrio, a gente está vivendo coisas que o inconsciente está escolhendo porque a gente não viu ainda, não trouxe para a consciência. Então, essa capacidade de eu escolher algo desde esse lugar que é eu me ver auto, né? Auto-validação, auto-observação, que o rito traz, né? Esse momento simbólico, um gesto simbólico que vai acessar teu mundo interno e tu vai te perceber, e aí tu vai dizer, nossa, olha só, né? Eu tô me reconhecendo. Eu saio daquela ação que de fundo, de pano de fundo, tá? Eu quero a validação do outro para mim. E se eu quero que o outro me valide, bem como você falou super bem, Carol, não vai acontecer. Até pode acontecer, mas não vai ser suficiente, porque não é do outro, é de ti, né? Então, essa possibilidade de escolha criativa e de mudar a nossa realidade, porque o que a gente está falando? A gente está falando de uma mudança de realidade, né? No final das contas, é isso, né? A partir de uma prática que é a prática dos ritos, que não vai sozinha. Aí a gente sabe, né, a importância da terapia, a importância do autoconhecimento, a importância de outras práticas, mas a gente está falando mais especificamente dos ritos. E eu vejo que é simples começar, porque são pequenos ritos, pequenos gestos simbólicos que quem agora está se dando conta, nossa, eu nem sei o que é isso, nunca pensei nisso. Meu, será que isso realmente vai mudar minha forma de pensar? Começa. Começa por pequenas coisas, começa por marcar teu amanhecer, não sair correndo com o despertador e já vendo que tem que fazer alguma coisa. Às vezes acontece, né? Mas na tua rotina, traz para tua rotina, né? Teu dia a dia, pro teu calendário. E às vezes a gente precisa colocar na agenda, assim, ó, pausa. Porque se a gente deixa assim, não faz. Então, assim, eu acho que dá para começar assim, Carol, em pequenos movimentos, eu chamo de pequenos gestos simbólicos. Que você vai começar a introduzir no seu dia a dia para experimentar um pouco disso, né? Então, de manhã você acorda. Eu estava escutando uma meditação esses dias do Nisargadatta, que é e ele falava assim, ó, antes de abrir o olho, fica segundos naquela consciência, porque quando a gente abre o olho, já tem uma forma, né? Eu já sou alante, já tenho que trabalhar, meu Deus do céu, minha agenda de hoje tá assim, eu vou ter meus gatos, né? Já acabou, já tem a forma. A gente perdeu aquela consciência que vem do sono. Então ele falava só isso, ele falava, fica alguns segundos nessa consciência antes de ter uma forma. Que não... E aí, uma boa psicóloga junguiana adora isso, por quê? Porque vai lembrar do sonho, e o sonho é preciosíssimo na nossa vida. Então, lembra do teu sonho, quem que é? Respira um pouquinho antes de abrir o olho e levantar da sua cama. 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto. Como te dá uma sensação gostosa, depois você vai querer ficar um pouquinho mais respirando ali para poder sair. Se tu sai, para um pouquinho, toma uma água morna, que faz super bem de manhã, junto uma prática que é bem saudável, né? Um copinho com água morna, ativa teu corpo, respirando, consciente, agradecendo aquela água. Pronto, faz só isso. Começa fazendo só isso. E aí isso vai chamar uma outra coisa. Nossa, eu me dei conta que eu gosto de comer mais tranquila. Gente, quantas coisas a gente tem na disfunção orgânica no corpo físico por falta de comer tranquilo. Comer com calma, de mastigar o alimento, aí o intestino não absorve, acontece não sei o quê, tô com... Come tranquilo, sem escutar nada, ou num ambiente que te traz mais calma, mas a gente come agitado, né? Então a gente pode, por que eu tô trazendo tudo isso? Porque a gente pode, no nosso dia a dia, olhar e dizer aonde que eu quero colocar uma pequena pausa, um pequeno gesto simbólico que começa a me conectar com todo esse universo do rito que a gente falou. Porque é isso, vai começar a te conectar com tudo isso. E conectar com o sentir, né? Claro. Porque, como vocês comentaram, assim, da questão dessa pausa que às vezes traz esse lugar da angústia, do estranho, porque tá me fazendo sentir alguma coisa e no dia a dia, no automático, a gente não sente. Então, permitir sentir, ainda que seja, me parece num primeiro momento que é desconfortável, mas demorar também, assim como você falou dos segundinhos a mais ali no olho fechado, demora uns segundinhos a mais nisso que a Isso. pequena pausa, isso que o sentir trouxe, só para perceber antes de já rotular, isso é ruim, porque
como a Carol também foi falando dessa parte da celebração ao longo dos 10 anos, como a gente tem muitas vezes a tendência de querer celebrar só aquilo que é positivo. Eu acho que não é nem só o celebrar aquilo que é positivo, mas como o celebrar o positivo se torna muito mais rico, muito mais gostoso quando a gente não esquece dos desafios, né, de tudo aquilo que foi. Eu tenho a impressão de que é como um pêndulo, né? Quanto mais a gente vai ampliando ali essa possibilidade, essa capacidade de conseguir sentir também aquilo que me leva para o desconforto, para a tristeza, para os lutos, para os encerramentos, a gente também vai ganhando um impulso para pendular para o outro lado e sentir com mais potência aquilo que é a alegria, aquilo que é a celebração de fato, né? E sem sentir, não, não dá, a gente fica nesse superficial, é só a mente que existe, né? Sim. E E é a bonito isso. Perdão, Carol. É só uma coisa que a Thanis falou que eu acho que é interessante, que é ficar um pouquinho no que é desconfortável. Porque, por exemplo, quando alguém chega para mim, né, ó, tô com crise de ansiedade, eu falei, nossa, que bom, então vamos lá. O que que essa ansiedade está querendo te dizer? Né? Porque o que a gente faz quando a gente chega no, também olhando a sociedade hoje, quando a gente chega num certo desconforto, ou numa emoção que não é tão agradável, o que que a gente já quer? A gente já quer tira ela, tira ela, mas ela tem algo para te falar, ela tem algo para te mostrar. E muitas vezes é justamente isso que precisa ser olhado para transformar e ter uma nova possibilidade, ressignificar, ter uma nova realidade. Então, só reiterando muito essa importância de estar um pouquinho mais naquilo que às vezes é desconfortável e que a gente já diz, não, é ruim, é ruim, é ruim. Na verdade, é o que faz parte da nossa totalidade, né? Luz e sombra, como Jung também falava, que é o caminho da individuação, a gente integrar essas duas energias dentro de nós, né? Masculino e feminino, essa dualidade que a gente vai vivendo, assim. Então, sim. é bem importante esse movimento, né? Sim, o que De eu ia parar. dizer é que você estava falando sobre pequenos gestos que surgem no dia a dia e que eles nos ensinam, né, assim, desde a minha experiência, os pequenos gestos me ensinaram também a planejar grandes gestos, a poder colocar na minha agenda anual espaços para eu pausar, para fazer algo que seja importante para mim. Tem pessoas hoje que não tiram férias mais, que não tiram espaços de descanso. Sim. Que não comemoram os ciclos, inclusive do aniversário, porque acham que não é importante ou não tem não colocam essa importância. Então, hoje na minha agenda anual, eu tenho pelo menos 2 espaços no meu ano em que eu pauso para me reabastecer para aquilo que eu estou fazendo, para eu entregando para as pessoas, para minha vida no dia a dia, para poder estar, eh com a saúde mental em dia também, porque eu sinto que a gente cobra muito que o nosso corpo e a nossa mente sejam como uma máquina, como se ela fosse uma própria inteligência artificial funcionando 24 horas por dia. E a gente precisa se recarregar daquilo que nos nutre em macro, não só no micro. No dia a dia, sim, é importante, mas no macro também, muitas vezes, é importante a gente silenciar esse espaço de ter a forma de ser alguém, de ser importante, né. Para mim faz sentido tirar fazer um retiro, Hum, silenciar, ir para a natureza. Se não é para você isso: "Ai, não gosto de fazer retiro, não gosto", vai para um sítio, vai para a praia, vai para um lugar onde faça sentido para você, mas saia do lugar comum para que também você se sinta como nesse lugar em que eu me nutro daquilo que faz bem. E começar a escolher na nossa rotina aquilo que nos nutre, para que a gente não esteja, só também dependendo de chegar nesses macro espaços, né. Então são 2 complementos que a gente tem, né, das escolhas diárias e também das escolhas no macro daquilo que faz sentido. Então, eu gosto de, na época do meu aniversário ou próximo, também tirar uns dias, ou em alguma época do ano, de silenciar um pouco. Às vezes nem é
fazer uma mega viagem, porque às vezes a gente tem a sensação de só quando a gente realiza algo muito grande, a gente está celebrando. E às vezes a celebração, ninguém nem precisa saber que você está celebrando algo. Ela pode ser Uhum. uma autocelebração em que você vai num café sozinha tomar um café gostoso e respirar durante um tempo, É o sem significado que a você dá, bagunça da né? vida, entende? É o significado que a gente coloca, o propósito que a gente coloca naquilo que a gente está fazendo. E isso transforma tudo que a gente está fazendo, porque enquanto a gente está só sendo empurrado pela nossa agenda, pelos nossos compromissos, pelas obrigações que a gente tem, e a gente não escolhe os momentos em que a gente quer fazer diferente do automático, é muito fácil entrar no automático. É É muito. Ó, muito fácil. Carol, eu era essa pessoa que não tirava férias, tá? Eu Uhum. admito, com um pouco de vergonha, mas eu admito. Não tirava férias. Não tirava férias. Então, para eu entender a preciosidade de um descanso, de um espaço assim, eu precisei entrar num burnout. Bom, vários processos, né? Que também fizeram parte, né? Reconheço, maravilhoso. Tudo fez parte. É isso aí. A vida me trouxe esses aprendizados, mas hoje não faz muito tempo que eu estou aprendendo que o descanso ele traz um estado de relaxamento para o corpo, te dá prazer e você consegue estar mais criativa, intuitiva e outras qualidades aí pelo simples fato de fazer isso que você está falando, né? Então, você não está falando, você está falando algo muito precioso, assim, e essa conexão do micro com o macro, ela é muito importante. Lembra, é isso aí que vendo lá, os opostos, Uhum. sempre. Micro, macro, sombra, luz, um não vive sem o outro, e um vai influenciar o outro. Então, se você quiser começar pelo macro, ótimo, começa. Se quer começar pelo micro, vai chegar no macro e vice-versa, assim. Então, acho Uhum. bem precioso, assim, isso, assim. Olha, antes da gente terminar, vou fazer aquele joguinho de as perguntas rápidas. Não é perguntas, são palavras e o que vier na mente responde, que está ligado ao nosso tema de hoje, que a gente falou Ai, várias meu coisas Deus. aí. Ai, meu Deus. Eu Tem vi que medo. isso vai levar para Eu não sei terapia ser depois. rápida, a gente tá falando para Sensação. fazer devagar, ela tá me mandando ir rápido. Não Ai, quero. gente, é só para ser um jogo. Bora Cada uma lá. com seus direitos novos, nova minha terapia, associação livre aí. Olha só, a primeira palavra ou frase que vier ao coração, tá? Não precisa ser essa confusão toda aí. Peraí. Então, bora lá. Primeira Daqui palavra. a qualquer coisa. Celebração. É Vamos preciso! embora. Tá iniciando um novo estudo, muito bom. Isso. Ritual. Vida. Refúgio, Memória. ancestralidade, memória, não tenho nesse. Branco. Acabou. Memória o oposto. Ai, É, gente do céu. tá. Presença. Repete, Carol, de sabe, por favor. Presença. Zero Satisfação. presença. A satisfação. Pertencimento. Ai, Totalidade. todas essas palavras que você tá falando estão me trazendo essa sensação, essa mesma sensação, assim, de refúgio, de acolhimento. Então, esse pertencimento também, assim, esse estar em casa. Voltar para casa, é. Uhum. Boa. É isso. Então, agradeço para você. Boa, eu estraguei a brincadeira, gente. Não, gente, mas era para ser isso Vamos mesmo. repetir. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou ter que tirar esse quadro, Xanco. Ele não Não. for sugerir o quadro de frases, de palavras rápidas, aí as convidadas ficam meio tensas com a história. Acho que é uma Que competição, ótimo. entendeu? Agora eu me preocupei com a memória. Ih. Não, segue o quadro que é bom. Não, não, não. A gente já vai finalizando por hoje. O nosso episódio 7 está cheio de conversas boas aí. Se você quiser mandar para uma amiga, para quem você acha que vai gostar dessa conversa, cheio de significados. Também vocês
fica o convite para vocês para seguir a Lante lá nas redes sociais, que ela sempre está compartilhando muitas reflexões, além de espaços bastante acolhedores ali dentro do processo terapêutico que ela faz. E a gente segue na nossa programação de celebração dos 10 anos durante o mês de julho e agosto e sigam por aí nas nossas redes, os lugares que a gente vai ter de encontro, né? Temos marcado 3 encontros presenciais, mais os grupos de estudos, guiados pela Tamis, que também vão ser bastante especiais. E essa tanto essa edição do podcast como do mês que vem também vai trazer muitas nuances esse espaço importante de celebrar. Um beijo. Gente, obrigada demais, adorei, uma delícia. Feliz aniversário, Flora, maravilhosa. Lindo demais o trabalho que vocês fazem. Quero, assim, poder reconhecer mesmo, porque é uma trajetória muito especial, assim, e é uma comunidade, né, que se apoia muito nesses espaços onde a gente quer transformar, quer trazer coisas, pensamento, atitudes novas, que às vezes é tão desafiante a gente estar no meio que a tendência é ir no automático, vem para o Flora, que é uma comunidade que apoia demais assim, esse processo. Eu quero, né, também poder reconhecer todo esse ciclo e esse início de um novo ciclo, né? Que te dá a possibilidade de seguir criando, Carol, por favor, segue criando, também segue criando, segue essa comunidade, que ela é bem especial, e a gente eu tô feliz pra caramba de poder participar dessa celebração, assim, e deixar ela com mais significado, cada Claro. vez mais. Tô grata demais, adorei te ver, Tamis, também. Adorei te ver. Adorei ter você aqui. Feliz também e agradecida pela parceria desses anos também. Lante já foi minha terapeuta, já esteve me apoiando durante esses processos todos. A gente vai se apoiando em outros espaços e a gente cria esses vínculos importantes para esse próprio pertencimento, né? A comunidade ela não se forma de uma pessoa só, ela se forma de mulheres. Nesse momento, a gente tem cada vez mais visto das mulheres com suas potencialidades diferentes, com seus talentos, com aquilo que cada uma tem para entregar. E estou muito agradecida de chegar nesse momento de reconhecimento da própria trajetória, da própria trilha, que foi cheia de pedras, cheia de desafios, em muitos momentos com flores, em muitos momentos com espaços de acolhimento e de autoacolhimento para mim também. Então, agradecer também a cada uma que faz parte dessa comunidade, as mulheres que estão escutando, e que a gente possa cada vez alcançar novos florescimentos por aí, pelo mundo. Beijos. Beijo!